Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre saídas do Goiás, e nesse momento parece que eu me sinto gravando aqui os vídeos como se tivesse voltado lá para o começo do mês de dezembro, utilizando os mesmos argumentos que eu falava sobre o técnico Armando Evangelista, sobre a diretoria do Goiás, sobre a montagem do elenco e sobre jogadores que até poderiam ser opções interessantes em uma realidade de Série B, mas que estão completamente desgastados com o torcedor, e isso não adianta, cara. Essa tentativa de recuperação só se for um grande craque, um ídolo ou algo nesse sentido que está passando por uma fase ruim. Agora, o jogador que nunca demonstrou qualidade alguma, você não pode fazer essa insistência e dar um tapa na cara da torcida e até mesmo prejudicar o jogador de não poder viver um novo cenário, e os outros companheiros de time também, que acaba carregando, querendo ou não, aquela carga negativa. Então eu vou usar os mesmos argumentos da saída do Armando Evangelista do ano passado. Parece que eu voltei para dezembro e gravando os vídeos aqui com vocês. A diferença é que com 13 jogos, né, do Campeonato Goiano e mais um da Copa Verde de 2024, mais contratações, de novo, saídas e contratações horrorosas para o ano do Goiás, tá? Se fosse para mim colocar dentro de um critério, não acho que o Zé Ricardo é o maior responsável por isso, apesar também que teve os seus erros nas mexidas, nas indicações de jogadores, a mesma coisa do Armando Evangelista na temporada passada. Mas chegar aqui agora e culpar somente o Zé Ricardo, acho que seria de uma injustiça tremenda. Tudo bem, está invicto, é campeonato goiano, o que não quer dizer muita coisa quando o Goiás foi exigido na temporada, e isso é até uma crítica para todos os clubes aqui da capital, esse levantamento feito pelo Geliezer Paulo, um abraço para ele, dos jogos difíceis, Goiás e Atlético, Goiás e Vila Nova, Aparecidense, ou o Vila Nova, o Atlético, enfim, contra esses clubes, somente o Vila venceu. O Vila venceu o clássico contra o Atlético e venceu o Aparecidense. No restante, nenhum venceu os jogos difíceis. Então, assim, é uma coisa de louco. Acho que o Atlético vai ganhar o Goianão, tranquilo, tá? Não consigo enxergar de outra maneira agora com essa eliminação do Goiás, né? A gente olhando sem aquele cenário de torcedor. Mas culpar só o Zé Ricardo também acho que seria de um absurdo muito grande. Também tem a parcela de culpa da diretoria do Goiás, mas eu não consigo não enxergar uma causa e efeito também das pessoas que mandam no clube, né? Eu não quero citar nomes aqui para evitar problema para o canal, tá? Nunca fui ameaçado, nem nada desse sentido, mas eu busco evitar, tá? Porque eu sei como funcionam as coisas no Goiás e também num cenário aqui do futebol brasileiro, onde o melhor é sempre passar pano, elogiar, enfim, tentar fazer o torcedor de besta, né? Como são grande parte das entrevistas, por exemplo, de técnicos, de jogadores, de executivos. Acho que o Zé Ricardo foi até sincero demais na sua declaração e provavelmente será demitido muito mais por isso do que qualquer outra coisa, né? O ego do Goiás, de quem manda no clube, é gigantesco. Se fosse para mim colocar em uma lista, usando o mesmo argumento da temporada passada, alguns jogadores que até poderiam ser opções interessantes em uma composição de elenco na Série B, não tem como, porque está desgastado com o torcedor. Como, por exemplo, o Alano. Eu sempre falei aqui no canal, o Alano e o Anderson Oliveira poderiam ser boas peças para a Série B do Campeonato Brasileiro, composição do elenco, em determinado momento engata uma sequência como titular, mas nunca uma unanimidade. O que o Goiás faz? Tenta recuperar o Alano com o técnico Zé Ricardo, até consegue em determinado momento da temporada. Acho que o Alano está até jogando melhor do que no ano passado, mas bem longe de ser um jogador decisivo, até mesmo para uma realidade de Série B, e mais ainda, está queimado com o torcedor. E aí, na hora que você traz um jogador, ou mantém um jogador que já tem esse aspecto com a torcida, não tem jeito. É igual o Getúlio, por exemplo, sempre falei, quando ele foi contratado, se o Goiás trouxer um centroavante mais experiente, como foi a contratação do Ângelo Rodrigues, tá bom, o Getúlio pode ser um reserva decente para uma Série B. O cara não demonstrou nenhuma qualidade nos jogos que fez até aqui na temporada. O Vinícius, uso desse mesmo argumento, apesar de ser um jogador mais caro, né, para ser só um reserva, poderia sim ajudar na Série B do Brasileirão, mas não conseguiu demonstrar nada, nem no Campeonato Goiano, nem na Copa Verde, apesar da lesão. Tem um salário alto e já vem também queimado com o torcedor. Então, desses jogadores, de fato, eu buscaria sim uma reformulação. Vinícius, Getúlio, o Alano, talvez até mesmo o Brenner Culano, se o Goiás trouxer aí mais dois centroavantes, né, para a posição, e não para por aí, tá? Se a gente for colocar aqui hoje, quem tem oferta para deixar o clube, ou pelo menos sondagens, o Getúlio tem um interesse
da Chapecoense encontrar com seu futebol. O Vinícius também, existe um interesse do Paysandu, tá? No restante também a gente vai ter que aguardar. O Goiás, que tem contrato com todos esses jogadores até o final da temporada, nenhum se encerra, por exemplo, ao final do Goianão. Tá? Outros jogadores também seguindo essa mesma linha de já estarem, digamos, batidos com o torcedor, e eu não manteria de forma alguma para a Série B, ou tentaria negociar, mesmo entendendo que até se fosse para ser um reserva, seria ok, tá? Nada demais, nada de extraordinário, mas dentro daquele nível técnico de Série B. Mas estão com a carga negativa no clube, e isso é complicado de tirar. Lateral direito Everton, o zagueiro Edu, volante Johnny Lucas, o Alan, tá? Eu coloco esses 5 jogadores aí mais ou menos dentro desta característica, mesmo achando que poderiam ser sim peças interessantes. O Ian Souto também já tem um cenário assim de negatividade com o torcedor, apesar que eu gostei, acho que o Ian Souto foi até seguro, jamais para ser titular na Série B, isso está muito longe, mas para ser um zagueiro reserva, jovem, enfim, eu manteria, mesmo também carregando aquele peso com o torcedor. De erros, de falhas, de lambanças, nesse Goianão acho que não cometeu nenhuma, tá? Então eu manteria ele sim para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas por exemplo, o Everton, o Edu, não, aí já é demais, tá? O próprio goleiro Tadeu, existe apesar que óbvio que o Tadeu, se não fosse por ele, o Goiás estaria numa situação muito pior, mas quem leva os gols é o Tadeu, né? Quem acaba dando a cara a tapa é o goleiro Tadeu. Então o torcedor também é igual a Serrinha, né? Acaba associando a imagem do Tadeu e da Serrinha como um fracasso, o que não é. E eu olho até mesmo para o cenário do Tadeu. Você acha que ele está satisfeito em ser um dos melhores goleiros do Brasil e está em um clube grande como é o Goiás, mas que hoje está na Série B e não dá um cenário que vai evoluir isso nos próximos anos, e com sondagens do Internacional, Botafogo, Cruzeiro, Fortaleza, enfim, será qual a cara do Tadeu, né? Vendo, por exemplo, tantas humilhações, tantos jogadores ruins na defesa, enfim, não que ele seja um craque, o melhor goleiro, o novo Tafarel, mas deve sim estar decepcionado no clube, eu não pensaria de outra forma. Outros jogadores no meio de campo também, que não servem para serem titulares, aí tem que analisar também se podem ser opções ou não na Série B. O Luiz Henrique, né, uma contratação aí sem pé nem cabeça, 24 anos de idade, não era melhor ter ficado com o Dodô, por exemplo? Né? Enfim, acho que o Luiz Henrique pode até ajudar em uma composição do elenco na sequência da temporada. O Mateuzinho também, 25 anos, tem contrato até o final do ano, acho que pode ser uma alternativa no banco de reservas. E se antes eu falava aí do Goiás buscar, eu sempre falei, mais um zagueiro canhoto, o que eu falava? Deixa eu pegar aqui. Zagueiro canhoto. Se o Dieguinho não jogasse na lateral, tinha que trazer mais um lateral direito, mas o Dieguinho vai fazer a função ali mesmo. Eu falava de um zagueiro canhoto, um ponta e um centroavante. O Goiás trouxe o Ângelo Rodrigues. Então, no meu cenário de antes, eu falava em 2 reforços titulares, um ponta e um zagueiro canhoto. Hoje eu coloco mais, tá? Eu coloco um zagueirão canhoto, mais um camisa 10 e mais 2 pontas, porque o Ângelo a gente ainda não dá para ter uma certeza. Buscaria sim mais um centroavante de reserva para disputar com o colombiano também essa condição de titular. Então seria basicamente isso. Se o Goiás, mesmo com o elenco que tem, todas as críticas, o Goiás ele tem sim bons jogadores. Já falei isso inúmeras vezes aqui no canal. Quem hoje a gente olha e fala assim, esse cara na Série B vai dar conta de boa do recado, né? O goleiro Tadeu, quem que a gente já viu jogar, né? Tadeu, o Dieguinho, o Juninho, o Sander e o Paulo Baia. Eu acho que é isso. 5 jogadores que a gente fala, esses caras aqui a gente confia para a Série B. O Wellington fica naquele meio termo, tem o Edson também, mas que ainda não jogou. Então eu coloco mais ou menos assim. Se o Goiás mantendo esses jogadores, tendo também dentro do seu elenco o Sidmar, tendo também o Ivan Torres, se conseguir crescer, o Alan, né? Enfim, se o Goiás com esses 5 nomes, mais o Wellington, chegar no mercado, trouxer mais 5 titulares, é igual eu falei, mais um zagueiro canhoto, para fazer dupla, por exemplo, com o Martin Reia ou o Sidmar, mais um camisa 10, né, para chegar a esse titular, já que o Ivan Torres até aqui não vem conseguindo. Mais 2 pontas, até mesmo mais um para disputar vaga com o Paulo Baia, eu acho que o Goiás consegue sim subir sem grandes sustos, tendo também mais um centroavante experiente e reserva como opção, né, para o Zé Ricardo ou enfim, qualquer outro técnico que chegar no decorrer da temporada. Não acho que é o fim do mundo, igual eu falei, a gente consegue sim enxergar uma qualidade dentro desse time. O Goiás tem sim
bons nomes, mas não adianta você ter 4, 5, até 6 jogadores de confiança, não ter nenhum à altura no banco de reservas, não dar a condição, por exemplo, de buscar jogadores em boa fase, então você tem que vir tentar recuperar o cara até no último lance, como é, por exemplo, o Ivan Torres. O Goiás não chega no mercado e contrata um jogador que já vem jogando bem para ele só manter isso no clube. Não. Então esse processo de recuperação é enjoado, é demorado, enfim, mas é o processo que o Goiás encarou. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu buscaria sim pelo menos mais 5 reforços. Se pudesse, eu traria mais um 7, tá? Aí pensaria em mais um lateral direito reserva, pensaria também em um segundo volante para competir ali com o Juninho, acho até uma posição também escassa no mercado. 2 pontas, um camisa 10, um centroavante, enfim, eu não economizaria no mercado não, já que o Goiás tem dinheiro em caixa, pelo menos aquilo que retratou, e fará também uma, de novo, reformulação. Não era melhor ter contratado mais caro, ter tirado uma grana no bolso lá em dezembro? Mas esse é o pensamento do Goiás e a gente, como torcedor, tem que engolir tudo calado.